Olá pessoal, tudo bem? Professor João na área aqui. Vou gravar com vocês a resolução dos exercícios 65, 66 e 67. O exercício 68 ele é mais comprido, então eu deixo ele para um outro vídeo, né? Ou para um outro dia, às vezes se não der tempo de eu gravar hoje para vocês. Vou apagar esse cantinho aqui, que vai ser aqui onde que a gente vai resolver os exercícios. Então já pega seu caderno, já pega sua apostila, para a gente conseguir resolver aí os exercícios. Então, o que acontece? A gente vai pegar aqui, ó, e começar pelo exercício 65. O exercício 65 fala a seguinte coisa: um triângulo de lados medindo 8, 15 e 17, ok? Foi reduzido de modo que a sua área passou a ser 15. Qual a medida do seu maior lado após a redução? E qual que foi o percentual de redução? Então, a gente tem que pensar o seguinte, na questão 65 aqui, a gente tem um triângulo, e esse triângulo ele tem lados, né? 8, 15 e 17. João, mas por que você montou ele parecido com um triângulo retângulo? Porque ele é, né? Eu, como já tenho experiência, já notei isso. Mas vocês poderiam verificar o quê? Sempre, né, num triângulo retângulo, a hipotenusa é o maior lado. Então, se vocês pegarem 17 ao quadrado e verem se vai ser igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. 8 ao quadrado é 64, 15 ao quadrado, 225. 64 mais 225 dá 289, que é o mesmo valor de 17 ao quadrado. Isso nos ajuda muito. Por quê? Porque para eu conseguir descobrir a área do triângulo, eu tenho que fazer base vezes altura. E se ele não fosse retângulo, ia me atrapalhar para descobrir quem que é a base, quem que é a altura. Então eu já sei que a área desse triângulo seria o quê? 15 vezes 8. Depois dividido por 2, claro. Então eu já poderia simplificar o 8 com 2, sobraria 15 vezes o 4, que é igual a 60. Beleza, essa é a área do nosso triângulo retângulo. Aí o que acontece? Ele fala o seguinte, ó, esse triângulo foi reduzido, de modo que a sua área passou a ser 15. Então a área dele era 60, e depois que eu reduzi ele, vamos imaginar que ele ficou menorzinho, a sua nova área passou a ser o quê? 15. Ok? Qual foi a medida do seu maior lado após a redução? Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas para o 60 se tornar o 15, houve uma divisão por 4. Então, o seu maior lado, que era o 17, ele vai virar um novo lado. Só que vocês precisam lembrar o seguinte: todas as vezes que a gente compara a área, a constante, né, de redução ou de aumento, ela está ao quadrado. E quando a gente vai comparar medidas, a constante vai ser só o quê? K simples. Então pensa o seguinte: se K ao quadrado é igual a 4, então K é igual a uma raiz de 4, porque eu pego esse ao quadrado e tiro uma raiz. K vai valer 2. Então, se a área reduziu por 4, quer dizer que o perímetro, né, as medidas de cada um dos lados, vai reduzir apenas por 2. Então, o nosso novo maior lado não vai ser mais 17, mas vai ser 17 sobre 2. Então, quando ele pergunta qual que é a medida do seu lado após a redução, do seu maior lado, 17 sobre 2. Qual que foi o percentual de redução? Aí é fácil, galera. Pensa o seguinte: se eu dividir por 2, seria a mesma coisa que cortar o meu lado pela metade.
Então, agora ele valeria 8,5. E todas as coisas que caem para metade é igual quando a gente ganha um desconto numa loja. Um desconto de 10% é um pouquinho, mas um desconto de 50% o preço cairia pela metade. Então, o tamanho do novo lado seria 17/2 e o percentual de desconto seria o quê? 50%. Porque houve uma redução pela metade. Combinado? Então lembrem sempre disso. Estava comentando com o pessoal na sala de aula hoje, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente compara medidas lineares e de quando a gente compara, né, áreas. Então, galera, tomem cuidado com isso. Por quê, ó? Lembra do caso assim, ó, se eu tenho um quadrado de lado 1 e eu tenho um outro quadrado de lado 2, que são figuras semelhantes. Então a gente pode perceber que o quadrado grandão, ele é o dobro do quadrado pequenininho. Então eu posso falar que eu pego os lados e multiplico por 2. A hora que eu vou fazer a área desse quadradinho, eu faço base vezes altura, que vai dar 1. A hora que eu vou fazer a área do quadradão, eu faço a base vezes altura, que vai dar o quê? 4. Então, por mais que eu perceba que o lado duplicou, a área quadruplicou. Porque todas as vezes que eu estou mexendo com números lineares, eu tenho uma constante k. Medidas de área, que são medidas bidimensionais, aquele k estaria ao quadrado, que foi essa noção que eu usei nesse exercício de k ao quadrado para a área e k para a medida linear. Ok? Estudem essa parte. Agora vamos lá para o próximo exercício, o exercício 66. O exercício 66 fala o seguinte: o perímetro de um triângulo é 24 e sua área é de 14 metros quadrados. Se o triângulo for reduzido de modo que o perímetro do novo triângulo passe a ser 18, qual será a área do triângulo obtido? Então, de novo, eu vou ter que usar essa relação que eu falei para vocês, que em medidas lineares, como perímetro e medida dos lados, que são unidimensionais, a gente usa o k. E em medidas bidimensionais, eu uso o k ao quadrado. Então, imagina que eu tenho um triângulo e a hora que eu faço a soma do comprimento dos lados do meu triângulo, eu vou chegar no número o quê? 24. Esse é o perímetro. E perímetro é uma medida linear. E a área do meu triângulo, que é todo o preenchimento, ok? A área dele vale 14 metros quadrados. Veja que sempre a área é em unidades ao quadrado. Isso me ajuda a lembrar daquilo que eu disse para vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho um novo triângulo que vai ser reduzido. Ou seja, ele vai ser um pouquinho menor. De modo que o perímetro passe a ser o quê? 18. Então, na hora que eu somar os lados desse triângulo, não vai ser mais 24, vai ser 18. Ou seja, para o 24 virar o 18, eu vou ter que dividir por algum número. Que essa comparação eu vou chamar o quê? De k. E eu vou usar essa informação para descobrir quem que é a nova área. Por quê? A nova área aqui que eu quero descobrir não vai ser a mesma constante que reduziu o lado, mas vai ser a constante ao quadrado. Como é que eu faço para descobrir essa constante, então, professor? Eu vou pegar aqui, ó, vou comparar o 24 dividido por 18 é igual a essa constante. É igual a esse k, né? Podemos pensar assim. Então, se eu dividir... Pois 28, né, galera? 24... Posso pensar assim também, ó. 24 dividido por um número k deu o quê? 18. Então, o k que está dividindo, eu passo para lá multiplicando. 24 é igual a 18k. O 18 agora que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, a minha constante, ó, é 24 dividido por 18. Então, se eu simplificar aqui,
isso aqui, ó, vira 12 sobre 9. Essa seria a minha constante K. Então, se eu pegar o lado 24 e multiplicar dividir por 12 sobre 9, eu chegaria o quê? No 18. Pegasse o 24 e dividisse por esse cara. Então, se eu pegar minha área, que é 14, e dividir por 12 sobre 9 ao quadrado, por causa que é uma medida de área, eu vou chegar na nova área. Então, vamos lá, vamos pegar o 14 e dividir por 144 sobre 81. Mas por que 144 sobre 81, professor? Porque se vocês verem, né, 12 ao quadrado dá 144 e 9 ao quadrado dá o 81. Faz sentido para vocês? Então a gente chegou aí numa comparação. Então isso aqui é igual, né, à nossa nova área, que é essa aqui, ó, que a gente quer descobrir. Então o que eu faço agora para resolver isso, né? Eu vou fazer a regrinha de fração. Mantenha de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Se for melhor para vocês, mantenha o número 1 aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a nova área. Aqui, pessoal, eu poderia ter simplificado mais. O 12 sobre 9, se eu tivesse simplificado por 3, ele tinha virado 4 terços. Aí as nossas contas tinham ficado mais bonitinhas. Por quê? Em vez de eu colocar 12 sobre 9 ao quadrado, eu poderia colocar aqui, ó, 4 terços ao quadrado. Aí, em vez de eu colocar 144 por 81, eu posso colocar um número mais bonitinho. Posso colocar, por exemplo, aqui, ó, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Ao invés de eu colocar depois 81 sobre 144, eu posso multiplicar aqui, ó, por 9 sobre 16. A conta fica mais fácil. Então, se eu simplificar tudo isso aqui, eu posso deixar assim, ó, que o 14 é 2 vezes 7, né? E o 9 é 3 vezes o 3. E o 16 é 4 vezes o 4. Então, eu posso cancelar alguma coisa com a outra aqui, se vocês preferirem. Ou vocês podem fazer direto a continha já, né? Simplificar aqui, às vezes, por 2, ó. Então, isso aqui sobra assim, ó, 7 vezes 9 sobre 8. É igual a nova área. Então, a nova área vai ser o quê? 7 vezes 9, 63 sobre 8. Né? Mas deu um número muito feio, professor. Mas vocês sabem que esses exercícios são assim, né? Chegamos aí que a nova área, então, será 63 dividido por 8 metros quadrados. Que a gente poderia falar que é aproximadamente 8 metros quadrados. Bem aproximado mesmo. Pensando agora, então, no último exercício, moçada, exercício 67. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, senão vai misturar. Ele fala que a área do triângulo ABC, que é esse menorzinho, é 3. E qual que é a área do triângulo ADE, que é a maior? Então, pensa o seguinte. Vejam só. O lado AB do meu triângulozinho vale 5. O maior lado dele. E o maior lado do nosso triângulozão, ó, vale 6 mais 4, vai valer o quê? 10x. Se eu comparar aqui, ó, esse ladinho do meu triângulozinho vale 4. E esse ladão do meu triângulozão vale o quê? 8. Então seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho um triângulozão e eu tenho um triângulozinho. Onde que, né? Eu sei que uma medida dele é 8x e aqui é 4x. E uma medida dele é 10x e a outra é 5x. Então a gente pode perceber o quê? Que o pequenininho, ó, ele é a metade do grandão. Ou que o grandão é 2 vezes o pequenininho. Então, se a área do pequenininho é 3, a área do grandão, pessoal, não vai ser 6, tá? Vai ser o quê? 12. Porque em medidas lineares, como perímetro e tamanho dos lados, a constante é K, que a gente descobriu que é o número 2. Mas em questão de áreas
áreas. A nossa constante tem que ser k ao quadrado. Então, seria aquele 2 que a gente descobriu ao quadrado. E o 2 ao quadrado é quem? 4. Então, eu pegaria o 4 vezes 3 e a gente chegaria que a área do triângulo ADE seria quanto? 12. Fechou? Espero que vocês tenham entendido esses 3 exercícios e tentem ao máximo aí o 68, que eu acho que o tio João não vai conseguir gravar ele hoje para vocês, tá? Mas depois a gente tira a dúvida dele.